A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aqui quem fala é o pastor Vinícius Magalhães e hoje eu vou lhe dar algumas sugestões de como conversar com uma testemunha de Jeová, ok? Quando nós falamos de Jesus como a testemunha de Jeová, precisamos deixar bem claro em quem cremos ser Jesus, ok? Nós cremos que Jesus é Deus, ok? Quando lemos Isaías capítulo 7, versículo 14, que é um versículo chave, ele diz assim: portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome de Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco. Isaías estava dizendo que Deus em breve estaria conosco, andaria conosco. E no capítulo 9, versículo 6, ele vai dizer: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade ou Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aqui você pode até colocar Deus Poderoso, como algumas outras versões, inclusive a tradução do Novo Mundo, tá bom? Então Jesus ele é chamado de Deus Forte ou Deus Poderoso. Interessante que o próprio profeta Isaías também, ele vai chamar aqui, olha, Pai Eterno, né? É interessante isso daqui, porque Jesus não é chamado de Filho Eterno, ele é chamado de Pai Eterno, mas isso aí vai para uma outra conversa, ok? João capítulo 20, versículo de número 28, vem a declaração de Tomé para Jesus quando veio ressuscitado. E Tomé, vou colocar aqui, e Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Então, a divindade do Filho é inquestionável, a divindade do Filho não pode ser duvidada, ok? Porém, as testemunhas de Jeová também acreditam que Jesus é Deus. Elas acreditam que Jesus é Deus. E quando nós falamos de Jesus sendo Deus, não podemos deixar de falar que Jesus ele é um Criador. E aí começa o diálogo ficar mais interessante com a testemunha de Jeová. Por quê? Porque você cita João 1,3. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Jesus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Ok. Quando você cita esse versículo para a testemunha de Jeová, ela fica aquele argumento: fazer não é o mesmo que criar. Porque quando você fala que Jesus fez todas as coisas, elas tentam inverter o versículo para dizer que Jesus não teve participação na sua própria criação. Por quê? Tem essa colisão do argumento delas. Porque quando fala todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, as testemunhas de Jeová acreditam que Jesus foi a primeira criatura criada por Deus. Então, se João está dizendo que tudo foi feito por ele, você faz a seguinte pergunta: então Jesus teve participação na sua própria criação? Aí vem o argumento das testemunhas de Jeová: fazer não é o mesmo que criar. Ok, quando uma testemunha de Jeová citar para você este argumento, fazer não é o mesmo que criar, você pode vir simplesmente aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 4, e você pode falar com ela assim: olha, leia comigo aqui. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, ok. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então perceba que em Gênesis está falando que os céus e a terra foram criados, e logo após, no mesmo versículo, está falando que Deus fez a terra e os céus. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, versículo 1, você sabe que está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas agora no capítulo 2, versículo 4, está falando que o Senhor fez a terra e os céus. Entenda uma coisa: a palavra criar e fazer tem a mesma conotação neste assunto, tem a mesma conotação, tem o mesmo significado. Você pode falar que Deus fez os céus como Deus criou os céus e você não vai estar errando em nada, ok? Você vem aqui também para Gênesis 1,16 e diz: e Deus fez dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, que é a lua, e fez as estrelas. Entenda que o sol e a lua e as estrelas não haviam sido criados, mas a palavra criar é substituída pela palavra fazer. E não tem nenhum problema. Você está entendendo? Não tem nenhum problema, porque criar e fazer para Deus é a mesma coisa. E quando você estiver conversando, cite
Por favor, cite esse versículo de Isaías capítulo 66, versículo 1 e 2, que diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Olha o que Isaías está dizendo. Que o Senhor fez todas estas coisas pela sua própria mão. Porque a minha mão fez. Quando você lê João ele atribui a criação a Jesus. Todas as coisas foram feitas por quem? Se você lê João vai dizer, todas as coisas foram feitas por ele. Quem? Jesus. Quando você lê Isaías está dizendo, porque a minha mão fez todas estas coisas. Primeiro ponto, criar e fazer não tem nenhuma diferença. Segundo ponto, a Bíblia diz que quem fez todas as coisas foi o Senhor, o nosso Deus, o Pai. E João está dizendo que quem fez todas essas coisas foi o Senhor, o nosso Deus, Jesus, o Filho. Tá? Esse é um versículo que você pode conversar com a testemunha de Jeová e você pode sim argumentar sobre criar e fazer, principalmente para questionar o fato deles dizerem que Jesus é a primeira criatura criada por Deus, ok? E quando citarem o argumento de que criar não é o mesmo que fazer, ou fazer não é o mesmo que criar, você cita os versículos aqui citados, ok? Aí vem aquela perguntinha básica: se Jesus é Deus, se Jesus é Criador, por que ele morreu? Sempre vai ter esta pergunta, sempre. Eu não sei por que eles insistem em fazer essa pergunta, mas eles sempre fazem esta pergunta. Você cita aqui, olha, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne. E você faz a seguinte pergunta: carne morre? Em algumas traduções está homem, ok? Então, quando você estiver conversando com uma testemunha de Jeová, você pode ler tanto e o verbo se fez carne, como o verbo se fez homem e habitou entre nós. Aí você faz a seguinte pergunta: carne morre? Homem morre? Você pode citar também Filipenses capítulo 2, versículo 7 e 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, faça a seguinte pergunta. Me responda, meu caro amigo testemunho de Jeová. Homem morre? E quando ele responder que claro que morre, você vai dizer exatamente, por isso que Jesus morreu. Porque ele se fez homem. Se ele continuasse na posição de Deus, ele jamais poderia provar a morte, porque Deus não morre. Então ele teve que se humilhar e se tornar homem para ter a capacidade de morrer. Agora também citam esse versículo aqui, olha, Jesus, ele é menor do que o Pai. Tá, vocês lê aqui. Vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. João 14, 28. O Pai é maior do que eu e esse aqui é o predileto delas. Né? Vou até colocar esse versículo aqui. Cadê? O Pai é maior do que eu. Quando elas falam que o Pai é maior do que eu, eles querem tentar diminuir Jesus em relação ao Pai. Quando tentarem fazer isso, você simplesmente vai vir aqui. Tá? Vai vir aqui e vai citar para eles assim. Hebreus capítulo 2, versículo 9, para responder esta afirmação deles, ok? Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão de morte, ou da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Inclusive, esse versículo de Hebreus, capítulo 2, versículo 9, é um versículo que você também pode utilizar para as testemunhas de Jeová quando elas perguntarem para você por que morreu. Então, esse versículo serve tanto para responder a pergunta que o Pai é maior do que eu, como por que Jesus morreu. Ok? É um versículo muito lindo, porque ele está falando do homem que foi feito um pouco menor do que os anjos, e Jesus, quando se tornou homem para morrer por todos.
Então Jesus, ele disse, o Pai é maior do que eu, você diga para a testemunha de Jeová. Se Jesus se tornou menor até do que os anjos, quem dirá do Pai? Não é verdade? Quem dirá de Deus? Então, gente, esses são os versículos assim que você pode responder às testemunhas de Jeová, ok? Você pode mandar agora esse vídeo para o seu amigo testemunha de Jeová, que fica te mandando essas mensagens pelo WhatsApp, ok? Fique na paz do Senhor e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.